Oremos ao Senhor nosso Deus para iniciarmos mais uma aula para a glória e louvor do seu nome. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome de nosso amado Senhor e também Salvador Jesus Cristo, teu Filho. Pai, graças nós te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor em conceder a cada um de nós mais uma oportunidade, o privilégio de nos congregarmos, ó Deus, mais uma vez, para iniciarmos mais uma aula. Eu quero te agradecer pelo esforço e pela dedicação das tuas filhas, poder estar, Senhor, nesse ambiente de aula nesta noite. Eu peço que o Senhor venha abençoá-las de uma forma toda especial. Iluminai os olhos do vosso entendimento, do vosso coração, para que elas possam, juntamente conosco, compreender a tua palavra, ter o entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa revelar no coração das tuas filhas as grandezas da tua palavra, as profundidades da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar a instrumentalidade delas em tempos oportunos, e certamente o Senhor dará às tuas filhas para poder falar da tua palavra. Então que o Senhor venha usá-las com autoridade, com unção, com graça, com sabedoria. Que o nome do Senhor na vida das tuas servas seja, Senhor, glorificado. Em o nome de Jesus, que possamos sair deste ambiente de aula melhores do que nós entramos, transformados pelo poder da tua palavra. Fale conosco, traga respostas que precisamos, nos oriente, nos exorte. Desde que a tua palavra fale conosco, nós te agradecemos, Pai. Ativa a nossa mente, o nosso coração ao trono da tua graça, que nada e nem ninguém venha roubar de nós essa atenção devida à tua santa palavra. Assim te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de João. Seu capítulo será o capítulo 8. O que chamamos de leitura textual. Diga, leitura textual. Quando você for ler a palavra de Deus no seu ambiente de pregação ou leitura inicial de um culto, se você for ler um texto prolongado, então é uma leitura textual. Você lê um verso 1 ao verso 10, 1 ao verso 12, é uma leitura prolongada, então é uma leitura textual, né? Vai ler um versículo ou dois, você vai fazer uma leitura textual longa. Então, vai identificar o texto e vai explicar para a igreja onde você vai fazer a leitura. Então, quando falamos de leitura textual, é pela expressão maior do texto que vamos utilizar. Um versículo ou dois, a gente usa a expressão texto áureo, porque geralmente é o que a igreja mais está identificada também, com os versículos mais conhecidos. Ela não tem dificuldade de entender isso também. Então, na leitura textual de João 8, vai ser o verso 1 até o verso 11. Bom? Eu vou ler o verso de número 1, ou o versículo 1, e quando terminar, aí vocês podem assentar-se. Mas a gente vai continuar lendo, só para que vocês possam fazer alguns apontamentos, tá bom? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Assentai-vos e continue comigo no texto. Primeira palavra que você pode frisar é a expressão Monte das Oliveiras, tá bom? Você tem por hábito fazer alguma anotação na sua própria Bíblia, então você vai circular ou frisar ou vai marcar a expressão Monte das Oliveiras. O verso 2 diz, e pela manhã cedo, se possível, você pode também frisar a expressão manhã cedo. Continua o verso dizendo, voltou para o templo. Você pode frisar então, templo.
O verso continua, e todo o povo vinha ter com ele. Você pode frisar, todo o povo. Continua o texto dizendo, e assentando-se os ensinava. Aí o verso 3, você vai frisar, escribas e fariseus. O verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Você vai frisar, uma mulher. Escribas, fariseus, uma mulher. Na abertura do verso 4, e pondo-a no meio. Pode frisar a expressão pondo-a no meio. Abertura do verso 4, pode frisar, pondo-a no meio. Disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada, aí você pode frisar no próprio ato. No próprio ato. Encerra então o verso 4 dizendo adulterando. No verso 5 você pode frisar a expressão inicial, e na lei. Verso 5 vai frisar a expressão inicial e na lei. Nos mandou Moisés que as tais, aí utiliza essa expressão sejam apedrejadas, pode frisar a palavra sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, verso 6, isso diziam eles, tentando para que tiveste que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Você pode frisar a expressão da frase, escrevia com o dedo na terra. Verso de número 7. E, como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então você pode frisar toda essa expressão, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Toda essa expressão textual. No verso 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra, pode frisar novamente, escrevia na terra. E o verso 9 diz, quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, você pode frisar a última expressão do verso 9, que estava no meio. Que estava no meio. O verso 10 diz, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então nós vamos frisar no verso 11. E ela disse, ninguém, Senhor. Mas você vai frisar só essa expressão, e ela disse. Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Nós acabamos de fazer uma leitura textual. Como estamos em sala de aula, nós estamos fazendo alguns apontamentos de algumas palavras que são palavras-chave no texto, né? Quando você estiver pregando, ok.
Então, dentro da sua preparação da pregação, você faz esses apontamentos. No livro você vai encontrar praticamente isso, na página de número 23, onde está aí o nosso tema da aula 3, uma adúltera anônima, porém no meio. Nós vamos comentar algumas coisas e depois a gente pode fazer uma leitura aqui mais avançada do conteúdo do que está no livro, tá bom? É claro que a introdução que eu vou começar a falar com vocês está no livro também. Quando vocês depois lerem, se ainda não leram, quando vocês lerem, vocês vão se identificar facilmente com o que está aí, tá bom? Mas olhando para o texto, olhando para a Bíblia, para a gente desenvolver a nossa pregação que está aí no livro, nós temos que observar o contexto de João capítulo 8, né? Então, a nossa leitura, ela está baseada em João capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Baseado nisso e tendo isso em mente, essa leitura, nós temos um contexto de João capítulo 8. O contexto próximo de João capítulo 8 é o capítulo 7. Então, se você quiser fazer uma leitura de todo o capítulo 7 para entender da onde Jesus está vindo, o que aconteceu naquele capítulo 7 para ele chegar a este capítulo 8, pode ser também, você inicia uma boa introdução de pregação falando do ocorrido no capítulo 7. Tá? Existem algumas coisas lá que pode ser importante para agregar informações. A grande verdade é que a gente pode começar em João capítulo 7 pelo versículo 37, para não ser tão longo. Então, me acompanhe lá, o João capítulo 7, versículo 37. Bom? Esse dia aqui é no último dia da festa dos tabernáculos. Ó. E no último dia, o grande dia da festa. Que festa era essa? A festa dos tabernáculos. Jesus se pôs de pé e clamou com grande voz, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Aí o 44 diz que alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. 45, os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: tu também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Aí encerra com o texto áureo aí, ó. E cada um foi para a sua casa. Eis aí um texto áureo que a gente utiliza todo final de culto quando o crente demora para ir embora. É? Engraçado que eles chegam depois que o culto começou, quer sair no horário certinho, reclama se você passar 15 minutos, só que se você terminar ele não vai embora. Fica lá batendo papo. Então, na verdade, para alguns, ir ao culto é ir ao ponto de encontro. Vocês não vão falar nada assim? Para alguns, ir ao culto é ir ao ponto de encontro, porque ele não vê a hora do culto terminar para conversar. Para bater aquele papo, para pôr as coisas em ordem, para vender alguma coisa, para comprar alguma coisa, para falar mal de alguém, sei lá.
Isso, na verdade, é no geral, né? Não estou me referindo que as irmãs fazem isso, estou realmente radicalizando. Tem gente que não vai à igreja para cultuar, né? Eles vão mesmo realmente para pôr o papo em dia. Mas o texto diz que cada um foi para a sua. Se você começar a ler o versículo 1 do capítulo 8, diz assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, quando você estiver lendo o livro, você vai perceber que eu fiz essa colocação nesse sermão. Enquanto alguns vão para suas casas a fim de descansar, outros buscam um lugar à parte para orar. Então tem gente que gosta de ir para casa. Qual a finalidade? Descansar. Mas tem outros que gostam de ir para o Monte das Oliveiras. Qual a finalidade? Orar. Então aqui a finalidade é orar. Aí você precisa entender isso porque, não sei se você já percebeu, mas a igreja, ela internamente, a igreja por dentro, tem problemas. Não sei se vocês já perceberam isso. Lá onde você congrega tem problemas por dentro. Se não tiver, a gente manda um pouquinho lá de onde, né? Mas geralmente dentro da igreja tem problemas por dentro. E não se consegue resolver problemas internos de igreja indo cada um para a sua casa. Para se resolver problemas internos da igreja, ela precisa orar. Ela precisa ter um lugar de oração. Tendo um lugar de oração, ela terá condições espirituais para lidar com os problemas da igreja. Então, não se ausente do ambiente de oração. Porque enquanto alguns vão descansar, outros vão orar. O peso da responsabilidade, seja de pastorear ou de liderar departamentos, nos faz passar mais tempo em oração para poder saber lidar com esses problemas. Para dar uma resposta, um conselho, uma orientação e até mesmo uma palavra em tempos de adversidade, tempos de crises, dificuldades. Então, nós temos um grupo de pessoas que foi para a sua casa no 753, mas também temos aqui a representatividade do Senhor Jesus, quando ele vai para o Monte das Oliveiras. O que Cristo foi fazer no Monte das Oliveiras? Orar. Orar. E quando nós lemos o verso 2, e pela manhã cedo, então nós temos que mexer com o contexto dos horários. Contexto dos horários. Veja, o dia para o judeu começa aqui, às 6 horas da manhã. E discorre esse dia até encerrar aqui, às 18 horas. Só que às 18 horas começa a noite. E vai desenvolver até chegar às 6, quando começa o dia. Se ele foi para o templo e era cedo, pela manhã, quem tem a versão que está escrito de madrugada? Alguma das minhas irmãs tem essa versão no verso 2? Tem? Por favor, leia. Ok. Então, cedo, pela manhã, é o mesmo que madrugada. O que implica dizer é que Cristo veio para esse templo nesse horário. Das 18 às 20 é a primeira vigília, das 20 às 0 horas é a segunda vigília, das 0 às 3 é a terceira vigília, das 3 às 6 a quarta vigília. Ela encerra às 6 porque começa o dia para o judeu aqui às 6 da manhã.
Então ele foi nesse horário aqui para o templo. Então ele passou todo esse período aqui no ambiente de oração. Então ele orou 3 horas, ele orou 6 horas, ele orou 9 horas, ele orou 12 horas. Esse é o seu Jesus. Não? Você viu? Vigília é vigília, né? Não é fácil, não. Sobe ao crepúsculo da tarde, sai no cantar do galo, no romper da aurora. Por que gastar tanto tempo em oração? Pensa comigo o que ele vai enfrentar no dia seguinte. Se coloque no lugar de Cristo e tente imaginar que o problema que acontece no tempo pela manhã seja com você ou para você responder, dar uma direção. Os escribas e os fariseus pegam um problema, colocam diante de você e pedem solução. No natural, nós teríamos condições de responder o que ele respondeu. E o que ele respondeu? Capítulo 8, versículo de número 7. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Para a gente que está lendo o texto, é fácil ler a resposta de Jesus e dar glória a Deus. A pergunta é, se eu estivesse lá, eu daria essa resposta? Para mim dar uma resposta como essa, eu tenho que saber de que grupo eu faço parte. Eu sou do grupo que foi para casa? Ou eu sou do grupo que foi para o monte? Eu sou do grupo que foi descansar? Ou eu sou do grupo que foi orar? Então, quem passa tempo com Deus tem sabedoria, tem discernimento, tem resposta à altura, tem a palavra certa. Então, é importante estar mais na oração. Todo crente tem que orar, todo crente. Mas você percebeu que para aqueles que têm mais compromisso e mais responsabilidade, é mais ainda cobrado esse bom relacionamento de oração. Porque a igreja precisa de respostas que não podem ser respostas humanas. Diga, a igreja de Deus é humana. O Deus da igreja é divino. A igreja não é divina, a igreja é humana, composta por seres humanos, mas o Deus dela é divino. E só Deus tem a resposta que a igreja precisa. Tudo o que a igreja precisa vem dele. Então nós buscamos em Deus as respostas para os problemas internos da igreja. E são pouquinhos, né? 1 ou 2, mas... Então não tem varinha mágica, não tem estralar de dedo, tem vida de oração. Bom, boa comunhão com Deus, o Espírito Santo nos ajudará, colocando na nossa boca palavras de sabedoria, respostas à altura, aonde vidas não venham se perder e não tenha efeitos colaterais que venham prejudicar outras pessoas. Então é isso que esse texto nos ensina, a gente está aprendendo isso com Cristo. Ele não foi descansar, ele foi orar, enquanto cada um foi para a sua. Outra coisa importante é que quando ele está aqui nesse ambiente de oração, passando esse período de oração, ao sair desse período e vir ao templo, vê comigo mais uma vez o verso 2, capítulo 8, verso 2. Pode ler, por gentileza. O templo estava cheio ou estava vazio? Cheio, né?
E todo o povo ia ter com ele. Então o templo estava. Que hora que era? Se você parar para pensar um pouquinho, a gente tem que perguntar o que leva esse povo aí para esse templo. O que faz com que um povo às 6 da manhã vá para o templo? Não era por causa do templo. Não era por causa dos escribas. Não era por causa dos fariseus. Não era por causa dos sacerdotes. Esse povo ia ao templo por causa de Cristo. Vamos tentar de novo, hein? Esse povo ia ao templo por causa de Cristo. Vamos colocar um texto aqui dentro dessa fala. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Pode ler, tá bom? Fica à vontade. Glória a Deus. Ele foi a uma cidade, por nome Cafarnaum. Ao chegar nessa cidade, ele entrou em uma casa. Aí, quando souberam que ele estava na casa, foram para lá. E a casa ficou cheia, ao ponto de que ninguém entrava e nem saía, de tão cheia que estava. E Cristo, então, aproveita o momento que a casa está cheia e ministra a palavra. Mas a casa só está cheia porque Cristo estava lá. Estou te dando mais uma concordância bíblica para você entender por que o templo está cheio às 6 da manhã. Porque Cristo estava lá. Ou seja, o que atrai as pessoas à igreja é a presença de Cristo. Vou tentar mais uma vez. As pessoas não podem ir à igreja por causa de uma personalidade humana. Pessoas precisam ir à igreja porque Cristo é a centralidade ali. Cristo é a centralidade na adoração, nos cânticos, nos testemunhos, na pregação, na liderança, no ministério, na igreja. Por isso que a nossa maior preocupação é fazer com que Cristo seja glorificado, Cristo seja exaltado e que a igreja tenha encontros marcantes e profundos com Cristo. Conheça a Cristo e viva a Cristo. Personalidades humanas, elas entram, elas saem, vão em volta e assim sucessivamente. Mas se nós ajudarmos a igreja a entender que Cristo é a pessoa central, pode trocar liderança, pode mudar departamento, pode mudar pastor, a igreja continua, porque ela está centrada em Cristo. Nada mais além. Então, cuidado para não levar as pessoas à igreja por outra questão que não seja Cristo. Esta igreja está cheia, é 6 da manhã, porque Jesus está lá. Essa casa de Marcos está cheia, porque Jesus está dentro dessa casa. Qualquer lugar que Jesus estiver vai estar cheio. Ora, nem todo lugar cheio significa que Jesus está lá. Aí é uma questão de discernimento para entender, né? Então, aproveitando que eles estão no templo com ele, ele passa a fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é ensinar. Se a palavra é ensinar que está no texto, sim ou não? João 8,2 está escrito ensinando. Então, se ele está ensinando, na linguagem bíblica, ele está dando peixe. Alguém ainda está em Marcos capítulo 2, verso 1? Para ver se é ensinando ou pregando? Ensinava a palavra. Ele estava dando peixe. Quando Cristo prega, ele não está dando peixe, está dando pão. Porque pregação é pão. Quando Cristo ensina, é peixe.
é a doutrina. A igreja precisa das duas coisas, do pão e do peixe. Então, aqui, se é uma pregação, a pregação mesmo que pão. Repitam isso. A pregação é o mesmo que pão. De novo, a pregação é o mesmo que pão. Diga, a doutrina é o mesmo que peixe. Ok. Pão a gente come rápido, peixe não. Por isso que a pregação às vezes ela é eloquente, ela é rápida, cheia de movimento, de entusiasmo, de motivação, e a gente vem no glória, é verdade, recebo, eu pego, glória, aleluia, não é assim? A pregação envolvente, sim ou não? E é gostoso isso também, maravilhoso. Só que a igreja não vive só de pão. Ela tem que ter um tempo para comer um peixe. E peixe não se come rápido, ela tem que ir devagarzinho, por causa das espinhas, né? E aí, as espinhas, ela dói, né? É aquela hora que o pastor dá aquela tocadinha na gente e tal. Gera um desconforto, a gente não gosta, mas é importante. E quem come pão demais incha, né? E as espinhas murcham. Vai furando. As espinhas furam os inchados, aí fica todo murchinho. Pode ver quando o pastor dá aquela pegada, a gente fica tudo murchinho, não fica? Aí, tá vendo? Nem um glória a Deus. Poxa vida. A base da revelação, hein? E a igreja precisa dos dois. É importante isso, tá? A igreja não pode, ela não vai viver só do peixe, ela não vai viver só do pão, ela precisa dos dois. Os dois trabalham juntos. Diga pão, peixe e ovo. Ovo, tem que ter ovo também. Está na sua Bíblia aí, vê aí Lucas capítulo 11. Achando Lucas capítulo 11, confere para mim aí, quer ver? Versículo 7 a seguir, vê aí. Pode ler? Não, tá mais à frente, desculpa. É o 12? Então é o 12. Vamos lá. Pode ler, pode ler. Olha aí, achou o ovo? Então, o ovo sempre esteve aí, faz parte da cadeia alimentar aí. E aí existe toda uma tipologia no bom entendimento disso, tá bom? Começa lá no verso 9, né? Aquele tão conhecido texto do verso 9, onde ele está dizendo, e eu vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, o que bate, abrir-se-lhe-á. Aí ele diz no verso 11, e qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir? Olha lá, achou o pão aí? Aí ele fala assim, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo, lhe dará o escorpião? Então veja, o que nós estamos comentando aqui, o texto falou de peixe, falou de pão, falou de peixe, falou de ovo. Quem tem pão, peixe e ovo? Cristo. Cristo dá para a igreja o pão, o peixe e o ovo. Agora, o contrário de cada um aqui, quem dá é o diabo. Pedra, serpente e escorpião. Enquanto o diabo dá pedra, serpente e escorpião, Cristo dá pão, peixe e ovo. Ok? Então, o pão aqui é para alimentar, o peixe aqui é a doutrina para corrigir, e o ovo é o novo nascimento. O ovo fala de renovação, fala de um novo nascimento. Quando você come pão, come peixe, você nasce de novo. Tem uma renovação de dentro para fora. Deus trabalha dentro de você, tira tudo aquilo que não lhe agrada e você vai se tornando cada dia mais a imagem e semelhança do Senhor. Então fala de um novo ciclo da vida, por causa da palavra que você está comendo, como pão, e do peixe que você está sendo alimentado, como ensino, como doutrina. Então Cristo estava dando nesta manhã
no templo, ele estava ensinando, ele estava dando peixe aqui. Aí vocês vão perceber que o verso vai mostrar, verso 3, João 8, verso 3. O momento de ensino de Cristo vai ser interrompido. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. O verso 4 diz, e pondo-a no meio. O momento era de ensino, Cristo estava ensinando, mas os escribas e os fariseus interromperam o momento de ensino, colocando uma mulher no meio e levantam um questionamento. Veja, eles não estão preocupados com o que Cristo está ensinando, ao ponto de interromper o ensino. Eles querem pegar Jesus em alguma falha, em alguma contradição, seja contra Roma, seja contra a lei de Deus, seja para levar ao tribunal romano ou seja para levar ao sinédrio. Alguma acusação para prendê-lo e posteriormente então matá-lo. Eles não estão preocupados com o ensino, estão preocupados em tumultuar o ambiente de ensino. Então você tem um grupo que vai à igreja por causa da palavra e tem um grupo que vai à igreja para poder falar mal mesmo, para cuidar, para levantar questões. Não tem interesse pela edificação e pelo crescimento da obra de Deus. Esses escribas e fariseus não estão preocupados com o ambiente de culto, com as pessoas que estão ouvindo a palavra, com o ensino que está sendo ministrado. Eles foram para tumultuar. Eles foram para tumultuar o ambiente. E aí eles conseguem pegar uma mulher, se você pensar na frase do verso 4, diz assim, e pondo-a no meio disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato. Você frisou isso na sua Bíblia? No próprio ato. Quem tem a versão flagrante? Leia do jeito que está. Aí eu fico aqui pensando um pouquinho. Como é que consegue pegar uma mulher no flagrante adultério? Me permita, está no texto, entenda, porque eu vou falar o que está escrito do jeito que está escrito no texto, e aí a sua mente tem que ir lá para entender isso, sem nenhuma maldade para entender o texto. Olha só, está escrito assim, ó, e pondo-a no meio disseram, e mestre, esta mulher foi apanhada, olha a expressão, no próprio ato. No próprio ato. Que ato? Ato sexual. Ela foi apanhada no próprio ato. Então existe um conúbio entre uma mulher e um homem. Como que eles conseguiram? Como que esses camaradas conseguiu ver um homem e uma mulher tendo relação sexual? Como é que ele conseguiu ver isso? Está no texto, no próprio ato, é a palavra deles. É eles que estão falando. Como que eles conseguiram? Das duas, uma, ou está vigiando 24 horas, ou alguém faz parte do processo, do ambiente. É possível que o que levou, entre os que levaram esta mulher, o adúltero seja um deles. Porque a violência da frase é muito grande, no próprio ato. Se eu pegar flagrante, piorou. Porque para você pegar alguém em flagrante, você tem que montar uma equipe top. Quebra de sigilo telefônico. Vamos pensar aí. Que roupa que saiu, que hora que sai, que hora que chega, com quem conversa, onde trabalha, qual é a linha de ônibus que pega, todos esses detalhes. Nós temos que agora dar uma mente de investigador. Tem que se colocar na posição. Eu conversava outro dia com um policial da PRF e ele falou para mim várias coisas sobre como conseguia desenvolver, né, toda a questão de tráfico de drogas ou
pessoas ou desvio de dinheiro. Como que ele se caracterizava para poder pegar isso? Ele falava para mim, não, pastor, a gente se veste de lixeiro, pega o caminhão, sai para catar lixo na rua, conhece toda a trajetória de todo mundo. Quando não, a gente vai lá na Vivo, pega um carro da Vivo, se veste, vai instalar. Telefone, nunca instala, só sobe no poste, põe uma câmerazinha para pegar todo mundo que está na rua e fica depois só no painel acompanhando. Vários detalhes, sim. Eu falei, rapaz, é assim. Uma vez nós nos matriculamos numa escola. Estudou 6 meses matemática sem precisar. Lá na Mackenzie. Foi para a Mackenzie, ficou 6 meses na Mackenzie para descobrir quem é que estava vendendo êxtase. E conseguiu, pegou. Então assim, são detalhes, né, da investigação. Agora, o texto para nós está mostrando o flagrante. Irmãos, acredite você ou não, tem gente que vai à igreja para ouvir a palavra, para adorar e para cultuar, mas tem gente que vai para cuidar da vida dos outros mesmo. O nome deles é escribas e fariseus. Como é que pode alguém ter a audácia de acordar cedo para olhar pela janela para ver a vida dos outros? Tem gente que não congrega, irmão, tem gente que não cultua, tem gente que é repórter do inferno, faz entrevista com o diabo. E quando nós gastamos o nosso tempo, vocês estão aqui? Quando nós gastamos o nosso tempo cuidando da vida dos outros, é o mesmo tempo que a gente perde deixando de cuidar da nossa. E quando acordamos para ver como está a nossa, descobrimos que estamos pior do que aquele de quem nós estávamos cuidando. Então não faça parte desse grupo. E quando eu falo não faça parte, é porque toda igreja tem. Não adianta eu falar isso para vocês pregar e falar nós não somos assim. Não, aí seria também colocar uma máscara fora de sério. Toda igreja tem essa turma. Que não dá glória, que não dá aleluia, que não cultua, que não serve, que não ouve a palavra, que não ama, que não ganha alma, não dizima, não oferta, mas a língua é do tamanho da cidade. Gosta de cuidar da vida dos outros e queimar os irmãos mesmo com a língua. Isso não pode perdurar no nosso meio, né? A gente não pode alimentar esse tipo de coisa. Então, meu conselho é fuja da aparência do mal. Não alimente certos tipos de conversa. Ah, você viu, você ficou sabendo, essas conversinhas não é legal. E cuidado, aproveitando que o Sidmar está servindo um café, cuidado com esses cafezinhos nas casas. Cuidado com esses cafés da tarde, esses bolinhos envenenados. Porque é nesses cafezinhos da tarde na mesa da casa de crente é que vem o desabafo. Aí fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da liderança, fala mal de todo mundo. Aí e eu vou falar para você, elas levam maldição para dentro da nossa casa. Quando a gente aceita isso e toma esse cafezinho e tal, né? Isso aí fica lá dentro da nossa casa, eles vão embora e o ambiente fica poluído. Aí a gente começa a pagar preço e quer saber por quê. É porque a gente também está aceitando dentro do nosso lar. A sua casa não é covil de demônios. Sua casa não é covil de demônios. Sua casa é uma extensão do céu. Não permita que o diabo entre na sua casa, se assente na sua cadeira ou no seu sofá, tome o seu café e ainda fale mal da vida dos outros. Essa é uma parte da saudação. Né? Poxa vida. Você viu? Aqui, ó, vai para casa. Aí tem tempo para cuidar da vida dos outros, ó. Foi descansar, cada um foi para sua casa. Foi mesmo. Os escribas e os fariseus foram não. Mas graças a Deus que Cristo foi ao Monte das Oliveiras. Coloquei aqui ao lado algo importante. Diga, Cristo foi ao Monte das Oliveiras. Você sabe que esse lugar também era chamado por um outro nome. Vamos ler João 18, verso 1. Isso é claro que depende muito de versões, tá?
João capítulo 18, versículo 1. Então, vou colocar aqui, onde havia um horto. Ó. Como é que tá aí? A outra versão? Jardim. Então, esse lugar, ele é chamado, ó, número 1, Monte das Oliveiras. Número 2, ele também é chamado de horto. E a outra versão, ele também é chamado de jardim. Aí é o Ribeiro de Cedron, né? Ribeiro Cedron, onde havia um horto, onde havia um jardim. Então, o Monte das Oliveiras, se levarmos em consideração a versão aí, nada mais era do que um jardim. Aliás, é um lugar realmente repleto, né? Um espaço bem amplo de jardim, com muitas oliveiras de mais de 4.000 anos. Então, se buscava um lugar à parte para se orar ali, aquele lugar agradável para orar. Então, se Cristo foi ao Monte das Oliveiras, se Cristo foi ao horto, se Cristo foi ao jardim, palavra-chave, jardim, diga, jardim, aí nós temos que trazer na memória o seguinte: quando que a palavra jardim apareceu a primeira vez na Bíblia? Gênesis 2:8. Vamos até lá? Isso aqui é uma construção para a gente poder fazer uma aplicação. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Então nós estamos vendo a palavra jardim aparecer pela primeira vez. O gostoso é quem foi que plantou. O Senhor Deus. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Olha aí. E quando ele plantou esse jardim no Éden, ele plantou para a banda do Oriente. A palavra Oriente aí significa aonde vem a orientação. Aonde Cristo foi orar? No Monte das Oliveiras, no horto, no jardim, no lugar de onde vem a orientação. Os escribas e os fariseus vão colocar uma mulher no meio, vai fazer uma pergunta e Cristo precisava de uma orientação. Qual a resposta que ele poderia dar? Quem vem do jardim tem resposta. Quem vem do Monte das Oliveiras tem resposta. Quem vem do horto tem resposta. Percebe? Quem vai para casa dormir não sabe lidar com esses problemas não, mas quem sai da oração tem orientação, tem revelação, tem direção, tem conselho, tem palavra de Deus. Se eu for para minha casa dormir, no dia seguinte tem um problema desse, eu mando para casa também, não vai para casa. Resolve aí vocês. Mas se você veio do ambiente da oração, você não despede a pessoa vazia. Vou tentar de novo. Você vem do ambiente da oração, você não manda embora. Você não manda buscar outro pastor, você não manda buscar o padre. Porque na hora de escapar das coisas, a gente manda para todo mundo. Não, a gente não despede ninguém não. Se você vem do ambiente de oração, senta, vamos conversar. O que está acontecendo? Escuta, aconselha, ora, abençoa, profetiza, repreende, dá um abraço, faz qualquer coisa, mas não manda embora, porque veio do ambiente de oração. Isso é entender o seu chamado. Se você está envolvido com a obra de Deus, você tem que entender o seu chamado. E quando você entende o seu chamado, você entende o peso, a responsabilidade. Entendendo o peso e responsabilidade, você sabe que oração não é mais uma questão só de orar, é prioridade. É uma vida, porque você tem que trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, ouvir pessoas, visitar pessoas, receber pessoas, e não podemos fazer nada de nós mesmos, por isso precisamos da orientação que vem do ambiente de oração. A capacidade que você tem é muito grande, por quê? Se você foi para casa, diante de um problema como esse, você descarta ou então fala assim, não, pode matar. Eu fui para casa mesmo,
Agora, se você vai para o jardim, é diferente, você já vem com outro sentimento. Seu coração vem diferente. Você pensa no que está acontecendo, você reflete acerca daquilo, você não vai trabalhar mais para o lado da justiça própria, porque o jardim é um lugar onde mexeu com você. Se você olhar para o Gênesis 2:8, primeira vez que a palavra jardim aparece. Agora, se você olhar para o 2:9, você vai ver quem estava no jardim. Gênesis 2, versículo 9. Então o Senhor Deus fez brotar toda a árvore agradável à vista. Então a letra A está agradável à vista. E boa para se comer. Então a letra B para boa para se comer. Árvore do conhecimento do bem e do mal. C, B, M. Conhecimento do bem e do mal. Mas tem uma árvore aí no meio. Olha para o seu texto. Olha para o seu texto e vê quem está no meio. A árvore que está no meio é a árvore da vida. Veja que a árvore da vida ela está no meio. Agora vai em João 8 e verso 4 e abre o João 8:4. Só as primeiras frases do verso 4. Aí. Agora vai em João 8, verso 8, a última fala do verso 8. Escrevia na terra. A última palavra do verso 9. Estava no meio. João 15, verso 1. Eu sou a videira. Ele está falando, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. O que é a videira? É uma árvore do quê? Da vida. O que tem no meio? A árvore da vida. Então lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, árvore agradável à vista, boa para se comer, árvore da vida que estava no meio e árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Cristo já estava no meio. Porque João 15, verso 1 diz que ele é essa árvore, a videira verdadeira. Árvore da vida, videira verdadeira. Ele estava lá no meio. Então em Gênesis 3, versículo 7, já é pós-queda. No capítulo 3, no verso 6, vendo-a, desejou, tomou, comeu, deu ao marido e ele comeu com ela. O verso 7 diz que os olhos de ambos se abriram. Perceberam que estavam nus, cozeram para si folhas de figueira e fizeram com essas folhas de figueira aventais. Por quê? Porque eles pecaram. Os nossos pais pecaram, os nossos pais caíram. Quando os nossos pais pecaram, quando os nossos pais caíram, eles pecaram, eles caíram no meio. Diante da árvore da vida. Cristo veio do jardim. Cristo veio do ambiente onde pela primeira vez apareceu na Bíblia aqui. Colocaram uma mulher no meio e a mulher que está no meio caiu. Porque percebe que no texto todo a mulher não fala nada, a não ser quando Cristo conversou com ela? Por que ela não falou nada durante todo o decorrer do texto? Porque ela sabe quem ela é. Veja, o texto não chama ela de mulher pecadora. O texto chama ela de mulher adúltera. Ela não se defende. Por que ela não se defende? Porque ela tem consciência que ela está errada. Mas foi colocada no meio. Qual o nome dela? Ela não tem. Ela é anônima. Mas qual foi o erro dos escribas e dos fariseus? Ter colocado ela no meio. E quando colocou ela no meio e no meio está a árvore da vida que é Cristo. Pegaram uma mulher em queda e colocou diante daquele que levanta. E só tem capacidade de levantar quem caiu, quem veio do jardim.
Porque gente que vai para casa dormir e falar mal da vida dos outros não tem capacidade de levantar os outros que caíram. Vou tentar de novo, porque vocês não gostaram. Gente que vai para casa dormir para falar mal da vida dos outros no outro dia, não tem capacidade de levantar os irmãos que caíram. Mas quem vem do jardim pensa diferente, age diferente, abraça diferente, ouve diferente, tem uma perspectiva diferente, vê diferente, interpreta diferente. Mesmo que tenha realmente uma falha. Mas a gente não coloca para fora, não expulsa. A gente abraça mesmo depois da queda. Por quê? Porque a gente troca de lugar. Quem vem da oração sempre se coloca no lugar de quem caiu. Um dia que um crente tiver sensação de alegria por alguém que caiu, esse crente não é crente. Cada irmão da congregação que tem um problema de queda, de tropeço, reincidência, deve gerar em nós uma tristeza profunda. Porque é um membro do corpo que está machucado. E deve gerar dor em nós. Se houver alegria, então alguma coisa está errada com a nossa fé, com a nossa comunhão. Isso não pode acontecer entre nós. A capacidade de alguém que vive com Cristo no jardim, ela é muito grande. Nós temos a capacidade de levantar gente que caiu. Só um graças a Deus. E aí? Vamos tentar mais uma vez então. Nós temos a capacidade de levantar gente que caiu. Quando o meu ambiente é um ambiente de oração. O meu monte de oração, o meu jardim, o meu horto, o meu grau de relacionamento com Deus. Porque eu sempre vou me colocar no lugar do outro. Não serei o juiz de alguém, mas sentirei as dores de alguém. E você sabe tanto quanto eu que existem casos que tem efeitos colaterais. Pega um adultério, por exemplo. Quantas pessoas estão envolvidas num adultério? Ambos que adulteraram e as famílias de ambos. Gente do céu, quanto problema num negócio só. Porque tem efeito colateral. As famílias de ambos vão sofrer. E os filhos. E o ministério e a igreja. Até colocar tudo isso em ordem, meu Deus do céu. Tem coisa que não resolve mais. Então a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Antes da gente descer o machado na raiz, tem que pensar um pouquinho. Porque quem somos nós para bater no peito e dizer que não vai acontecer com a gente? Então nós precisamos ter misericórdia. E Deus teve misericórdia de mim como teve misericórdia de você. Você não entrou no evangelho com uma cartilha na mão dizendo, você tem direito a 10 misericórdias, vigia. Já pensou? Quem dentre nós estaríamos aqui? Ninguém. Ou na igreja, no caso. Porque já tínhamos extrapolado as misericórdias, né? Então a gente tem que ter compaixão, misericórdia, se colocar no lugar de alguém. Mas se eu não tenho jardim na vida, se eu não tenho oração, eu não vou entender disso, eu vou tratar as coisas com ferro e com fogo. Não é assim que funciona. A turma da casa não vai pensar assim, só vai pensar assim a turma do jardim. Aí você pode fazer uma aplicação. Quem somos? Turma da casa ou do jardim? Uma pergunta para a gente responder para nós mesmos. Nós somos da turma da casa, que foi para casa dormir, ou nós somos da turma do jardim, que ora para que nos momentos de crises internas dentro da igreja tenhamos direções, conselhos e palavras de Deus para as pessoas. Então, Cristo acabou de sair desse ambiente, de um ambiente que lá no princípio os nossos pais caíram. Então, Cristo sabe lidar com os caídos. Cristo sabe ouvir os caídos. O erro dos escribas e os fariseus foi colocar a mulher que caiu, mas no meio. E aí é a mulher que está em pecado, merecendo morte, mas diante da vida. E a vida não vai assinar a morte dessa mulher. Porque ele não veio para isso, ele veio para dar vida. Então, a turma que levou essa mulher fez o seguinte, interrompeu o ensino de Jesus, verso de número 3 e 4, e no versículo 4, confere mais uma vez. Leia só o versículo 4. Desculpa, é lá em João, perdão, lá em João. João 8, 4.
Aí o verso 5 abre a fala. Então percebe isso aqui, ó. E na lei, ó. Então eles levaram Jesus até aqui, ó. Eles interromperam o ensino e levaram Jesus na lei. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam. Se você ler com cuidado o texto, você não vai enxergar em momento algum pedra nas mãos. Vamos ao verso 9. Então todos eles saíram, ninguém falou nada, mas Jesus tinha falado para eles o seguinte: aquele que dentre vós está sem pecado, atire. Eles levaram Jesus à lei, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Jesus disse: se vocês tiverem condições, atire-a. Eles foram embora, ninguém atirou uma pedra nela. Perceba que não tem nenhuma pedra, porque as pedras que eles tinham não estavam nas mãos. As pedras estavam no coração. Quando a pedra está no coração, ela sai pela boca, porque a boca fala, do coração está cheio. Veja, mais são os ferimentos causados pelo que eu falo do que pelas pedras que eu atiro. Se eu lançar uma pedra em você, ela pode te acertar, mas não te ferir tanto com força do que a minha língua. Por isso que dizem que a pedra lançada, a palavra dita, a flecha atirada, não se volta, se recupera. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque o que eu estou falando de alguém é pedra. Pode ter caráter de pedra. Eu posso estar matando pessoas apedradas com a língua. E aí? Vocês estão aqui ainda? Momento libertação, né? Não é sério isso? Como que eu vou curar vidas? Como que eu vou restaurar vidas se eu só tenho pedras? Tem irmãos que vai ao culto com o coração cheio de pedras, com a língua, com a boca cheia de pedras. Não são pedras literais, mas são maneiras como eu trato, como eu falo, como eu reajo às circunstâncias, como eu lido com as pessoas, como eu trato as pessoas, a maneira como eu tenho meu grupo específico e os outros não. Tudo isso são gerações de pedra. Então o texto não mostra em momento nenhum nenhuma pedra, mas a palavra pedra é mencionada tanto por eles como por Cristo. Mas se não tinha pedras físicas, literais, por que falar sobre isso? Porque é o que está no coração. Estão querendo alguma coisa que está no coração. Então, mais ferimentos causam os que estão dentro do nosso coração e saem pela boca do que o que a gente lança literalmente. Tomamos muito cuidado com isso aí. Isso é muito sério. Então eles levaram o Cristo aqui. Você percebe que quando eles falaram isso com Jesus no verso 5, Cristo tem uma reação no verso 6. Vamos lá. Então eles estavam tentando pegar Cristo em alguma falha. A ideia seria assim: se ele mandar matar, a gente pega ele. Porque ele vem pregando até agora sobre vida. É uma contradição se ele assinar embaixo para matar. Agora, se ele falar que não pode matar, ele também cai em contradição, porque ele falou que veio para cumprir a lei. Não veio para tirar ou abrogar, mas para cumprir. Então, nós vamos pegar ele agora. E o negócio não era uma coisa simples de resolver. Esse problema não é um problema simples de resolver, não. Naquele momento, no calor da coisa, você tinha que ter uma palavra para sair vivo da situação, não só a mulher, mas ele também. Então, a ideia do jardim, da oração,
ela vem de novo, ela é importante de novo para mostrar o quanto nós dependemos de uma direção de Deus para determinadas coisas que acontecem na igreja, e você sabe que tem crente que é fariseu, é escriba. Ele cria um negócio dentro da igreja para arrebentar com tudo. Se você não tiver sabedoria, ou ele te mata, ou você mata ele. Tem gente que é complicado. Tem gente que é complicado. Quando uma pessoa quer dar um golpe, por exemplo, na igreja, ela quer ficar com uma congregação, quer dividir. Irmãos do céu, tem gente que cria isso, cria um ambiente, cria um cenário que não existiu, levanta caluniadores, tira foto, cria cenas que não existiram, deixa pontos de interrogação só para pegar ministério do outro. Tem coisa que eu não posso falar para você. Isso não vai desviar, não pode não. Tem que cuidar da alma de vocês aí. Não. Irmã, tem coisa que é melhor nem saber. Olha isso, eu sabendo já está quase dando um infarto. Porque é inadmissível. Inadmissível. São os negócios do nosso meio que é inadmissível. Deus me livre. Deixa para lá. Vamos continuar no nosso jardim. Vamos continuar no nosso jardim, sendo cheio do Espírito Santo e morar no céu. Aí existem várias interpretações, né? Cristo está agora escrevendo com o dedo na terra. Ele vai fazer isso 2 vezes, né? No verso 6, depois que no verso 8. Ele volta a fazê-lo novamente. Não é isso? Então existem algumas classes de interpretações. Uma das mais próximas que a gente pode usar, sem forçar muito o texto, é o seguinte: o que veio antes da conversa. Eles levaram Cristo na lei, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então subentende que ele começou a escrever os 10 mandamentos. Já que vocês estão me levando na lei, vamos ver o que a lei está dizendo. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7. Aí está falando dos 10 mandamentos. Então, de repente, Cristo termina de escrever os 10 mandamentos e se endireita e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro. Só que para eles terem condições de atirar a pedra nela, eles têm que vir nos próprios 10 mandamentos aqui, ó. Porque eles levaram Cristo na lei. Aí Cristo escreve a lei, em tese, escrevia, né? Nós estamos fazendo uma afirmativa, é em tese. Se ele escreveu os 10 mandamentos, e terminando endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra, ou atire pedra contra ela. Então, para eles atirar uma pedra contra ela, eles têm que se examinar a si mesmo. Eles têm que se examinar com base naquilo que eles pregam. O que eles pregavam? A lei. Se você prega a lei, você tem que ir lá na lei e examinar você mesmo de acordo com a lei para ver se você está de acordo com ela. Se você não estiver de acordo com ela, você não pode. E aí a gente entende que ninguém estava legal na lei, porque ninguém atirou a pedra nela. Quer dizer, eu aponto, eu condeno, eu prego, mas eu não vivo. Parou para pensar nisso? Na gravidade disso? Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 15. Aos Romanos, capítulo 2, versículo 15. Ok? Aqui eles levaram Jesus na lei, e na lei nos mandou Moisés. Quando Cristo falou para eles: aquele que dentre vós está sem pecado, atire pedras, ok? Quando Cristo falou isso, Cristo tirou eles do ambiente, levou eles para o ambiente interno da lei e da própria consciência. Romanos 2,15, o qual mostra as obras da lei, escrita no seu coração, aí começa a mexer com a consciência, quer acusando,
era defendendo. Então, cada um deles teve que se autoexaminar, que é o que nós fazemos, ou deveríamos. Por exemplo, 1 Coríntios 11, 28. Olha o que Paulo está dizendo. Examine-se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão, beba desse cálice. Mas a ideia é, examine-se a si mesmo. Então, para eles saberem se eles estão aptos para tirar a pedra, eles têm que se examinar. Isso é consciência. E aí, se a sua consciência não vai te condenar, te acusar ou te absorver, como que eu vou saber isso? Então, eu vou ler os mandamentos que eu prego. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas. Amarás teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Guarda o sábado. Não terá imagem de escultura. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Já tem gente com problema. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Pegar a mulher em adultério, já deu problema. Né? Não cobiçará a casa, né? Os bens. Enfim, se você parar para pensar, em tese nós poderíamos dizer assim, ó, tinha gente lá que estava bom em 9, mas por causa de um, não pôde dar uma pedrada nela. Porque se você estiver errado em um, você é culpado de todos. Não te dá autonomia para nada. Se eles foram embora do menor ao maior, ou do mais velho ao mais novo, implica dizer que ninguém estava em condições. Quer dizer, todos eles tropeçaram na lei que eles levaram a mulher para condenar. Ninguém estava vivendo aquilo que estava pregando. Eles pregaram para a mulher, pregaram para Jesus, mas não pregaram para eles mesmos. O maior pecado temos nós quando pregamos para o povo sem pregar para a gente. Por isso que eu ensino aqui que toda mensagem que você vai pregar, primeiro você tem que pregar para você. Aplica para você. Se não doer em você, não vai doer no povo. Se não falar com você, não vai falar com o povo. Então não lance para o povo aquilo que não mexeu com você. Porque o sentimento da palavra estar viva é quando ela mexe com a gente. Ih, esse negócio aqui bateu em mim. Então pode pregar. Porque você é um reflexo do que o povo vai sentir. Se você ler o Antigo Testamento com cautela, você vai perceber que Deus usou os profetas lá, sim ou não? Só que para Deus usar aqueles profetas, Deus fez os profetas sentir o que ele, Deus, estava sentindo em relação ao povo. Por várias vezes. Você pega um Oséias, primeiro capítulo até o capítulo 3, capítulo 1, 2 e 3, vai falar de Oséias mesmo, sentido literal, do Oséias que casou, que constituiu um lar, que teve filhos. O capítulo 4 até o capítulo 13 vai falar de Israel, Deus e Israel. Mas o Oséias teve que sentir o que Deus estava sentindo. Vai lá, casa com Gomer. Ele casou com Gomer. Aí Gomer está feliz com ele, vem o primeiro filho. Aí maravilha, a coisa está linda. Aí Gomer teve uma reincidência, voltou para a prática do pecado. Aí ele ficou numa situação desconfortável. Daqui a pouco Deus fala assim, vai lá e compra ela de novo. Eu sei que ela é sua, mas compra de novo. Mas ela já é minha, mas compra ela. Mas ela não é mais aquela bonitinha do começo, não tem problema, pode comprar ela. Ela já está mais bagaçada, mas compra ela. Por quê? Porque no contexto do texto, ela estava na vitrine do pecado. Muitos homens utilizaram ela. Então ele foi lá e recomprou. E o valor que ele pagou por ela era uma vergonha na época. Mas ele a recomprou. Era dele 2 vezes. Israel a mesma coisa. Ele está fazendo o profeta sentir o que Deus está sentindo em relação ao seu povo. O seu povo é do Senhor, mas o seu povo se desviou, adulterou, quebrou aliança, serviram outros deuses, deixou Deus para depois. E Deus olhou e disse, só está um bagaço, mas eu amo vocês, vou comprar de volta. E assim várias vezes acontece dentro do Antigo Testamento. Então quando você vai pregar, você não prega porque quero pregar, você não prega porque eu quero aparecer, essa mensagem aqui vai ser uau, essa aqui vai ser o Não é isso não. A gente tem que pregar com consciência e com responsabilidade. Pregar entendendo, Deus, aqui o povo é do Senhor e o Senhor tem uma palavra para este povo, me faz sentir isso. Me faz viver isso, porque aí eu vou pregar com vida, com emoção, com unção, com graça, com temor, com tremor, e a igreja vai vibrar pela tua palavra, porque eu também quero sentir o peso dessa palavra, o gosto dessa palavra. Pregar por pregar, todo mundo prega. Agora, você tem que pregar de tal maneira que o povo esqueça de você, mas nunca esqueça que você pregou. Quem foi que pregou? Eu nem lembro o nome não, mas a mensagem ainda está ardendo até agora.
É isso que tem que ficar. Hoje está o inverso. As pessoas que pregaram aparecem e a mensagem, não sei não, mas foi uma benção. Ué, pregou sobre o quê? Não lembro, mas foi um mover. Um mover. Rapaz, e aí, mas onde leu? Não sei, sei que a cadeira voou, ficou pequeno o negócio. A moda agora é quebra tudo. Jesus não veio para quebrar nada não, ele veio para restaurar, para arrumar, mas tudo bem. Não deixa quebrar lá não, irmão, porque é muito caro. Não é fácil não, as coisas é caras para ficar quebrando. Então, Jesus, ele se endireita e dá essa resposta. Você viu, na resposta, não depende muito da versão, tá? Mas vamos ler o verso 9 de novo, para enxergar Romanos 2,15 lá dentro. João 8, verso 9. Ok, esse texto não mostra uma frase muito importante que deve estar em uma outra versão. Quem tem uma outra versão diferente? Por exemplo, redarguidos. Alguém tem? Ninguém tem essa versão? Redarguidos pela sua própria consciência. Ninguém tem essa expressão? Tá. Tem uma versão que vai estar assim, ó. Redarguidos pela sua própria consciência. Quer dizer, acusados. Tem? Lê aí então. Por que foram acusados pela consciência? Porque ao examinar pela lei, descobriram que estava errado na lei. Logo a consciência disse assim, ó, aí não. Você não pode. O próximo, você também não pode. Vamos supor que tinham 10 lá, os 10 não puderam. Então quer dizer, todos foram acusados pela sua própria consciência, porque Romanos 2,15 diz que a consciência pode te defender, como ela pode te acusar. Ela te defende quando você está certo diante de acusações externas, você tem paz e tranquilidade interna, porque você sabe que não é você, a consciência dizendo, fica tranquilo, descansa. Eu sei que você não é isso aí, pode ficar tranquilo. Mas se a gente está errado, já fica vermelho, já se entrega. Os olhos já ficam cheios de lágrimas, já começa a chorar. Estamos errados. Né? Suar, cada um tem uma reação, né? Seca a boca, vontade de beber água. O intestino dá uma soltada. Não é? É uns negócios meio doidos, né? Então, isso aqui, redarguido pela própria consciência. Acusado. Redarguido numa versão, acusado em outra versão. Então, quem não tem o redarguido e o acusado, pode escrever aí, viu? Acrescenta aí, porque está com falha nesse texto aí. Está faltando. E essa palavra é importante, por isso que eu estou falando para vocês. Porque se você ler sem o acusado ou redarguidos, perde o sentido. Porque você não vai enxergar que eles não se examinaram. Se houve uma acusação interna, é porque eles teve que examinar-se a si mesmo. João 8,9. Dentro do versículo 9 tem uma palavra aí, pode estar redarguidos ou acusados. Almeida Corrigida Fiel, nessa versão, vai aparecer acusados, ok? Às vezes nós temos uma edição revista corrigida, ou a nova versão, ou atualizada, e não vem. Almeida Corrigida Fiel. Essa versão, então, vai mostrar isso. E eu estou insistindo nisso porque essa fala faz toda a diferença no assunto. Porque é por isso que eles vão ter que ir embora. Porque eles tiveram que se examinar com base naquilo que eles pregam e descobriram que eles também não tinham condição. Gente, que vergonha! Jesus pegou, numa linguagem figurada, quando eles trouxeram aquela mulher e colocou no meio, eles colocaram na mão de Jesus um abacaxi. Mas pensa no abacaxi. Aquela coroa bem pinhosa. Porque o problema era sério. Cadê o homem? Não existe o adultério de uma pessoa. Porque, na verdade, eles não estão preocupados nem com a mulher.
Quero pegar Jesus. Você pensa que, se você perceber o texto, eles usam uma frase assim, ó. Tu, pois, que dizes? Quando colocou ela no meio, no verso 5, quando encerrar a fala do 5, talvez. Confere isso. Não é isso? Tipo assim, resolve essa daí. Sai dessa. Quero ver o senhor sair dessa daí. Chega com ética, mas termina com um caráter assim de tentar pegar na falha. Tem uma palavra correta que eu queria trazer. Mas eles chegaram com ética, assim, mestre. Você viu como chegou? Dá raiva desses treinos. Gente que chega, mestre, não sei o quê, mas na verdade tá doido para te catar? Vontade de pisar na garganta também, né, irmão? Deus, Senhor, me ajuda a ficar no jardim. Olha, moça, a gente não sai do jardim, manda fogo e queima, pai. Olha, haja paciência, porque é muita falsidade. Pessoas mascaradas. Chega no ar de mestre. Aí aquele negócio tipo de respeito, né? Porque é escribas e fariseus falando com Jesus no mesmo nível. Mestre, na lei nos mandou Moisés e tal. Aí tu, pois, que diz, sai dessa daí. Pessoa tão ético, terminou tão rebaixado, tão feio. Então o que Cristo fez? Pegou um abacaxi grandão, espinhoso, aquelas coroas bem espinhosas. E olha o que Jesus fez. Tirou a coroa, rascou, cortou, adicionou açúcar. Come. Mel, né? Vamos pegar mel? Tá bom. Mel, pronto, mel. Cada um adiciona aí o quê? O mel, tá. Entregou para eles, porque ele devolveu para eles o abacaxi e falou assim, come vocês. Quando ele diz na frase, aquele que dentre vós está sem pecado, fique à vontade. Quer dizer, o abacaxi está aí, está cortado. Come aí, é que pode. Ninguém teve condições piores do que a mulher. Diga, eles levaram Jesus na lei. Jesus levou eles na consciência. Terrível isso aqui. Vamos encerrar com 2 textos então. Como começa o versículo 4, como encerra o versículo 9, né? O início do versículo 4. E pondo-a no meio. Ok, encerra o versículo 9. Que estava no meio. Percebe-se que aonde colocaram a mulher, ela permaneceu? Em momento algum ela se move, em momento algum ela sai de cena, em momento algum ela fala. Quando todos foram embora, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Aí Cristo vai falar com ela pela primeira vez. Direciona a ela dizendo, mulher. Olha só que honra. Isso é uma palavra de honra. Quando Cristo direciona a ela, fala assim, mulher. Ele não disse assim, adúltera. Ele não disse assim, pecadora. Ele não disse assim, caída. Ele disse assim, mulher. Isso na cultura judaica tem um peso de glória terrível, porque a mulher não tinha honra nenhuma na cultura judaica. E Jesus é o restaurador de honra. Violento o que ele está fazendo aqui. Se respeitarmos a cultura, ele está dando honra para quem não tinha. Ele se direciona, ele olha, ele fala com a mulher. Ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Percebe que ele sabe que os acusadores não é contra ele, é contra ela, os teus acusadores. Ninguém te condenou para ter o direito de falar pela primeira vez em toda a história. Qual é a resposta que ela deu? Ninguém, Senhor. Agora, se tem alguém que pode condená-la, está diante dela. Ele tinha todas as prerrogativas para condená-la. Mas por que não condená-la? Porque ele veio do... E no jardim ele estava nu. Ele é a árvore da...
Então, se ele veio do jardim e está no meio e é a árvore da vida, ela não pode morrer. Mesmo ele sendo o que ele é, ela não pode morrer, porque ela ficou no meio. Se ela ficou no meio onde ele está. E quem está no meio? Ele. Pode olhar na Bíblia que todas as vezes que falar no meio tem alguma coisa relacionada a ele. Em Gênesis 2:9, a árvore da vida estava no meio. É Cristo. Você pegar Êxodo 25, verso 8, Deus falou assim, ó, e me farão um santuário, o tabernáculo, e eu habitarei no meio. Então o tabernáculo é um lugar para Deus habitar no meio. Se você olhar para dentro do tabernáculo, você tem as mobílias do tabernáculo. Altar do sacrifício, bacia de bronze, mesa dos pães, candelabro, altar do incenso, véu de separação, arca da aliança. Então você começando de fora para dentro, tem a cruz. Ó, altar, bacia, mesa, castiçal, altar do incenso, arca. Então quem olha de cima para baixo, vê a cruz dentro do tabernáculo. A cruz está no meio. Se você olhar para Daniel, você vai encontrar 4 pessoas dentro de uma fornalha. Porque o quarto que entrou era ele. E o texto vai dizer que ele estava no meio. Ele disse a respeito de resolver conflitos internos dentro da igreja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu, aí estarei eu no meio. É 2 discípulos a caminho de Emaús, falando sobre ele. Quando conversava sobre ele, ele se apresentou no meio. Existem 3 cruzes lá no Calvário, mas a dele é a do meio. O João, em Apocalipse 1:13, olhou para trás para ver quem falava com ele e viu 7 candeeiros de ouro, mas um que está no meio, semelhante ao Filho do Homem. Ele está. Então, se você olhar para tudo isso, você vai ver sempre ele no meio. Aí colocaram a mulher no meio. Colocou a mulher no meio, é ele que está no meio. Colocou no meio, é ele que está. Aí é o meio da graça. Por isso, diga, eles levaram Jesus à lei. Jesus os levou à consciência. A mulher, Jesus o levou à graça. Então diga, lei, consciência e graça. Quando a mulher está só com Cristo, ela está diante da graça. Ela não está diante de lei, ela não está diante de consciência. Ela não se defende porque sabe que a consciência dela não permite, quer acusando, quer defendendo. No caso dela, não tinha defesa, porque ela era realmente uma mulher que foi apanhada em um ato de adultério. Então ela não se defende, porque a consciência não deixa. Mas o Cristo que está ouvindo ela, conversando com ela, é a graça em pessoa. Aí é João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Diante da graça, ninguém cai em condenação. Diante da graça, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O resumo disso tudo para nós, depois você vai ler o livro, você vai encontrar muita coisa que eu falei aqui, está no livro. Você pode ler esse texto, você vai encontrar lá, na aula 3. O resumo disso tudo é a gente entender, descobrir quem somos na história. Se a gente não sentir isso, nós não vamos conseguir transmitir isso também. Tomamos muito cuidado para a gente não ser os escribas e os fariseus. Mas se por acaso chegarmos ao ponto de ser a mulher, possamos nos recorrer a um ser chamado Jesus. E se o nosso caso for ao contrário de tudo isso, na posição que temos na igreja, de servir, de liderar e ter casos semelhantes a esse, possamos agir como Jesus agiu. Saindo do nosso jardim para lidar com problemas difíceis, mas com palavras de sabedoria, levando sempre a restauração e nunca a condenação. Ok? Deus não nos chamou para matar. Deus nos chamou para dar vida.
Deus não nos chamou para derrubar pessoas, mas para levantar pessoas. A situação de um quadro desse já é ruim. Nós não vamos criar mais coisas ruins. Vamos lutar ao máximo para poder amenizar, porque tem coisas que as pessoas vão viver o resto da sua vida. Vai ter como a gente tirar isso. Elas vão ter que viver com isso, conviver com isso, na memória e no coração. Eu não quero ser um fardo em cima de alguém que já tem muito fardo para levar. Se você puder ser refrigério para alguém, seja. Tenha empatia, sempre se coloca no lugar do outro, para que você um dia, se Deus me livre e guarde, precisar de misericórdia, as misericórdias do Senhor possam te alcançar também. Até porque foi isso que ele disse, né? Misericórdia quer e não sacrifício. Amém? Por hoje é só. Que Deus em Cristo vos abençoe. Próxima aula a gente vai estudar 2 mensagens. São mensagens mais curtas, então dá para fazer mais 2 mensagens na próxima aula. Por que eu falo isso? Porque nem em todo lugar a gente vai ter um tempo para pregar 40, 50 minutos ou 1 hora. Existem lugares que a gente vai conseguir pregar 15, 20. A gente tem que ter uma mensagem para todos os momentos. Então na próxima aula a gente estuda um pouco sobre isso, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, por esse momento que aqui passamos. Senhor, em tua presença, eu quero ali agradecer pela vida das tuas filhas, que se esforçaram por aqui chegar e permanecer. Despede cada uma delas em paz, debaixo das tuas mãos protetoras. Senhor, dê um bom retorno às tuas servas ao lar, ao seio da família que lhes aguarda. Abençoe o ministério de cada uma, a igreja que faz parte. Abençoe suas famílias. No nome de Jesus, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre cada uma das tuas servas. Dê graça, Senhor, diante das ministrações, da liderança, do aconselhamento, da orientação, ao lidar com pessoas e com problemas, que o Senhor possa usá-las de uma forma toda especial, debaixo de uma unção poderosa do teu Espírito. Assim nós te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quem tem a paz, dê um abraço nessa sua colega, em nome de Jesus. Tá bom?